Minha tela tá aparecendo para vocês, né? Qualquer coisa, gente, vocês podem ligar o microfone e falar, tá? Porque aqui na apresentação eu não consigo ver o chat, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem ligar o microfone ou então levantar a mão e falar e perguntar, tá bom? Tá, então o nosso curso é um curso técnico em fruticultura pelo Senar. A nossa disciplina é informação, como eu já disse, meu nome é Sabrina da Silva. E a gente vai ver um pouquinho, que é o sumário, a gente vai ver um pouquinho das tecnologias de informação, desse conceito básico, né, que a gente já viu durante as atividades, durante o conteúdo, para a gente fixar um pouquinho melhor, para vocês compreenderem melhor. Se vocês tiverem alguma dúvida, também tirar. Vamos falar um pouquinho sobre o editor de texto, que é o Word, a planilha eletrônica, que é o Excel, e o programa de apresentação, que é o PowerPoint. Nós vamos também ter um momento onde eu vou apresentar um questionário para vocês, que a gente vai poder compartilhar um pouquinho, tá, do nosso conhecimento. As tecnologias de informação. Alguém poderia me dizer o que é tecnologia de informação para si? O que vocês entendem como tecnologia de informação? Se alguém quiser responder, fique à vontade. Ninguém? Então, aqui outros três conceitos do que seria tecnologia de informação, do que é, né? Tecnologia de informação. Que atualmente a gente conhece como TI, a sigla TI. A tecnologia de informação, ela, segundo o blog Certifiquei, ela nada mais é do que uma série de atividades e soluções que são feitas através de recursos computacionais, né? Já para o blog Portogente 2016, a tecnologia de informação ela é definida como um conjunto de todas as atividades e soluções que são providas por recursos computacionais, né? Um conjunto, digamos assim, de atividades que vem para dar solução a determinada tarefa, a determinada atividade, a determinado problema, que tem como base recursos computacionais. A computação atualmente, a gente sabe que ela é aplicada em mais diversas áreas, na educação, na agricultura, na medicina, no comércio, em toda a área que a gente possa imaginar, a computação está presente. E a base da comunicação são as tecnologias de informação, né? Elas englobam todas as tecnologias de computação e comunicação, tanto rádio como software. Tudo isso a gente pode definir como tecnologia de informação. Abrange criação de arquivo, processamento, distribuição e apresentação da informação. Aqui para o blog InfoEscola 2020, eles definem já a tecnologia da informação como um conjunto de recursos tecnológicos que são utilizados de maneira integrada com o objetivo comum. Para resumir, nas minhas palavras, o que seriam tecnologias de informação é um conjunto de recursos, de atividades que a gente utiliza para otimizar alguma atividade, para solucionar algum problema. Isso seriam recursos de informação. Por exemplo, aqui na nossa aula eu estou utilizando o Google Meet. O Google Meet, ele faz parte, ele é uma tecnologia da informação, assim como o notebook, assim como os celulares de vocês. Tudo isso é uma tecnologia de informação, né? Aplicações da tecnologia de informação no agronegócio. Como eu falei anteriormente, a tecnologia da informação ela é aplicada também no agronegócio, na agricultura. E como a gente está falando do curso de fruticultura, né, que é um curso mais do agronegócio, mais voltado assim para essa área agronômica, a gente vai ver um pouquinho de como aplicar essa tecnologia da informação nessa área, né? Algumas áreas que são utilizadas a tecnologia de informação é na agricultura de precisão. Mas como que eu utilizo na agricultura de precisão? Em softwares para tomada de decisão,
para maximização dos ganhos e minimização também dos impactos e desperdícios, né? Por exemplo, sensores de localização, sensores eletroquímicos de pulverização, é, sensores de temperatura, tudo isso é utilizado na agricultura de precisão e são tecnologias de informações, né? Que vêm para otimizar trabalhos e para melhorar, facilitar essas atividades. Equipamentos autônomos, onde eles vêm para dar maior praticidade, gerar economia, otimizar o desempenho de processo, né, ao produtor rural. Exemplo dessa aplicação é o trator autônomos, que é um trator muito famoso, né, que ele, digamos assim, ele quase que, como o nome mesmo dele, ele é autônomo, né, ele trabalha praticamente só, através de toda uma programação que foi feita. Melhoramento genético e biotecnologia. Um exemplo mais prático e perceptível que a gente pode ver é no melhoramento genético e biotecnológico, né? Onde, principalmente na fruticultura, ela é utilizada para criar, digamos assim, espécies, transformar espécies muito mais resistentes a pragas, com muito mais frutíferas e muito mais resistentes também ao clima, determinado clima, por exemplo. Eu consigo é, de criar, entre aspas, uma espécie que ela era de um outro clima e adaptar ela ao clima daqui, por exemplo. Isso tudo é melhoramento genético e biotecnologia, que nada mais é do que recursos tecnológicos, né? Onde eu consigo fazer esses produtos melhorarem de acordo com as minhas necessidades, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o editor de texto, que é o Word, que eu acredito que todos aqui conhecem, né? É um editor que ele é muito prático, ele é muito eficiente, é muito utilizado também na área agrícola, né? Principalmente para o gerenciamento de propriedades rurais. Nós temos também a versão do Word, que é o LibreOffice, que é para Linux, né? Para quem o Word é para o Windows e o LibreOffice é para o Linux, que são bem parecidos. Todas as funções são muito utilizadas. O Word, ele é um dos softwares mais populares do pacote Office. E basicamente ele consiste no tratamento de texto, né? Que disponibiliza ao usuário uma ampla variedade de funcionalidades. O Word, apesar dele parecer simples, ele tem uma gama enorme de atividades e de funções. E se você for buscar a fundo, você consegue fazer muitas coisas. É uma ferramenta muito boa mesmo que a gente pode utilizar para gerir propriedades, para fazer várias coisas. Se você for ver e procurar mesmo as funções do hoje, ele é muito útil, né? Algumas características desse editor é que ele economiza tempo, né? Na formatação dos documentos, porque ele tem função para tudo, eu consigo definir a fonte, o tamanho, como eu quero a letra, é, colocar citações, uma série de coisas mesmo. Consigo colocar imagens, gráficos, né? Consigo fazer criar documentos com uma base, por exemplo, consigo criar currículo, porque o Word já me disponibiliza um modelo, carta para várias coisas, né? E ele aplica automaticamente diferentes aspectos a um documento, de acordo com as minhas necessidades, né? De acordo com a necessidade do usuário. E também melhora a utilização da correção ortográfica, porque o Word ele já tem essa correção ortográfica automática, né? Se eu escrevo uma certa palavra errada, ele já corrige para mim ali. A planilha eletrônica, que é o Excel, que também, principalmente aqui na fruticultura, no agronegócio, ela é muito útil porque é uma planilha eletrônica que ela me dá várias funções, né? Eu consigo utilizar fórmulas, onde antes eu faria na calculadora manualmente e o Excel ele já faz isso para mim automaticamente, desde que eu coloque o comando correto lá, né? Nós temos também o LibreOffice Calc, que é a extensão do Word, mas também no Linux, né, que é bem parecida. Ele é um aplicativo de criação de planilhas eletrônicas, né, como já foi dito. Ele é um tipo de programa que ele utiliza tabelas para realização de cálculos, né, ou apresentação de dados. Ele é muito utilizado para apresentar dados e para fazer cálculos. Eu consigo calcular a média,
de o padrão tudo, vários cálculos, desde os básicos até mais complexos, eu consigo fazer no Excel e consigo apresentar esses dados, esses resultados para o usuário, né? Em forma de gráfico, em forma de tabelas, que é muito interessante também. E ele é muito utilizado principalmente pelo pessoal da agronomia, da pecuária, ele é muito utilizado. O PowerPoint, que é um programa para apresentação, que inclusive que eu estou utilizando aqui é o PowerPoint, né, para criar e apresentar. Ele é um aplicativo desenvolvido com o princípio básico para gerar apresentações, né, para me apresentar, sejam trabalhos, sejam determinado assunto para um cliente, para um usuário. Por exemplo, eu estou apresentando para vocês, né, que são alunos. Então, ele é bem útil e utilizado também, principalmente em empresas, para gestores, né, que querem apresentar para vendedores, em diversas áreas, o PowerPoint ele é utilizado. Aqui nós temos três perguntas básicas que eu quero que todos vocês puderem participar disso, né? Responder. Eu não quero que vocês deem uma resposta pronta. Eu quero que vocês deem a opinião de vocês, o que vocês acham. Que é para a gente poder, para mim ver quais as dúvidas de vocês e quais é o conhecimento que vocês já adquiriram no decorrer dessa disciplina, né? Que a gente sabe que é um tempo curto, um pouquinho corrido, tanto para mim como para vocês, mas que é muito importante, porque vocês vão ter as provas e aí vai ser pedido esse conteúdo, né? Esse conhecimento de vocês vai ser exigido lá nas provas. Aí aqui nós temos três perguntas que para você, qual a importância de utilizar a tecnologia na fruticultura? Aí eu queria que vocês respondessem, por favor. Pode ser por ordem alfabética, tá? O Antônio Rafael poderia responder, por favor? Para te dar a tua opinião, né? Para te dizer qual é a importância da tecnologia na fruticultura, para ti como um futuro técnico em fruticultura. Poderia responder, Rafael? Oi? Posso falar, Pode Sabrina? sim, pode sim. É, eu ainda não estou muito familiarizada ainda com assim sobre o trabalho no campo, né? Porque a gente ainda está se formando, aí muitos dos alunos já têm mais experiência, porque são agrônomos, essas coisas, aí eu ainda não, eu estou ainda começando. Mas eu acho assim, como você falou, a importância é porque ajuda de várias formas, né? Como a inseminação, como fazer uma cultura de um clima, crescer em outro, essas coisas. E muitas formas de ajudar, com máquinas agrícolas, essas coisas assim. Sim, com certeza. Alguém mais poderia comentar a primeira pergunta? Oi, Sabrina, boa noite. Boa noite. É a Delane que está falando. A importância a tecnologia hoje ela está voltada para tudo, né? Mas relacionado ao agro, à fruticultura, a gente vai ter o maior controle na gestão da propriedade e com certeza a gente vai ter aí o controle do aumento da produtividade. Exatamente. Porque toda essa parte de gerir a produção, né? Essa colheita, tudo está relacionado à tecnologia. A gente pode perceber que a tecnologia ela está inserida aí. Desde aplicativos que você consegue utilizar para tudo, digamos mesmo, é, nos, nos, nas máquinas, né? Nessas máquinas mais modernas, todas elas
Então, a tecnologia está inserida nelas, em sensores, como eu disse mesmo anteriormente, né? Sensor de temperatura, sensor de umidade, que são os mais utilizados aqui na região. Então, tudo isso, ela faz parte da tecnologia, ela auxilia a fruticultura, né? Alguém mais poderia comentar? Sabrina, posso falar? Pode sim. Eu acredito que a questão da tecnologia hoje em dia é que sem ela a gente já não consegue mais produzir de forma viável, sustentável, a gente já não consegue ter competitividade, porque a tecnologia está em tudo, né? Desde a busca pelo conhecimento aqui do que tu vais aplicar, até o teu trabalho no campo, com a mecanização, através de outras ferramentas tecnológicas que a gente tem de auxílio, entendeu? Então, eu acho que perpassa por tudo isso. Por isso que a tecnologia é tão importante, não só no agro, como em muitos outros ramos também, em muitas outras disciplinas. Isso, exatamente. Na fruticultura que a gente está falando aqui, no agronegócio, né, na agropecuária, se eu não for utilizar a tecnologia igual você falou, exatamente, eu vou ficar para trás, né? Eu, como um técnico, em fruticultura, se eu não vou utilizar a tecnologia e o outro for utilizar, com certeza ele vai, ele vai, digamos assim, ele vai estar na minha frente no mercado de trabalho, né? Porque ele vai conseguir ter um conhecimento maior e um controle maior sobre as atividades dele profissionalmente falando. Então, a tecnologia ela serve mesmo como essa ferramenta de esqueci a palavra agora, mas de conseguir com que não apenas o profissional, mas como também o seu trabalho se destaque no mercado de trabalho. A Uma competitividade, né? ferramenta de gestão, né? Isso. Alguém mais quer comentar sobre a primeira pergunta? Sim, Pode falar. eu vejo assim com é muita inovação para o mercado de trabalho para esses agricultores, né? Principalmente para os pequenos agricultores. Nós, como técnicos, agrônomos, temos que saber direcionar certinho, porque senão é muita informação para eles. No meu pensamento, é muito bom, mas é muita informação ao mesmo tempo. Nem todos vão aceitar, né, de primeira logo essas tecnologias, essas novas inovações, porque eles ainda não acreditam naquilo que eles vêm trazendo lá de trás, Uhum. mas que a tecnologia hoje avançou muito, né? Não só aqui no nosso estado, mas foi mundial, né? E eu acho que é uma ferramenta fundamental. Só temos que saber lidar um pouquinho mais melhor, até direcionar melhor, né? Cada produtor. Isso. Exatamente por isso que vocês estão se formando, para vocês auxiliarem eles nesse processo de adaptação, né? Como você disse, pequenos produtores, principalmente, eles trabalharam desde sempre de maneira empírica, né? Com os conhecimentos que foi repassada de geração a geração. Então, é igual você falou, para alguns, toda essa tecnologia é realmente assustadora. E é exatamente por isso que vocês estão se preparando, que é para vocês auxiliarem eles nesse processo, né? Para eles se adequarem e conseguirem se adaptarem à utilização da tecnologia. Posso falar, professora? Pode sim. Aqui é Valdemar Júnior. No que o Raimundinho falou aí, é muito importante mesmo, tá? Mas na questão de sistema de informação, que eu acho também muito importante, são os dados, né, que a senhora falou aí, que a gente pode muito bem pegar esses dados, tá direcionando eles a pegar um caminho melhor, um caminho que a Isso. produtividade seja excelente. Então, é uma coisa também que eu queria colocar em pauta aí, tá? Isso, como a colega falou anteriormente também, né? Desde este início que eu consigo ter acesso a essas informações, desde aí já começa a utilização da tecnologia. Então, é uma fase muito importante, sim, porque quando eu consigo ter acesso à informação de qualidade e à informação correta,
com certeza já é um início de que todo o meu processo já começa bem, né? Isso daí é totalmente verdade, porque muitos produtores apenas plantam, mas não sabem quanto colhem ou quanto perdem. Então, eu acho que a tecnologia ela não está só atrelada ao uso de maquinários e outras coisas, mas também com o uso da informação de forma correta, né? E também não pode esquecer, né, que o desenvolvimento da agricultura ela também é dependente aí, né, da tecnologia, Isso. no que ajudem aí a aumentar a eficiência, né, por exemplo, de uso de água, tolerância de plantas, né, a temperaturas, entre outras coisas. Uhum. Eu diria que a informação, ela é um dos recursos mais importantes que a tecnologia ela nos trouxe, né? Porque muitas pessoas acham que quando a gente fala de tecnologia da informação, é, de, de informática, de meios tecnológicos, a gente está se referindo apenas ao computador, apenas ao celular, apenas a equipamentos. Como você falou, não é isso, né? A tecnologia ela vai muito além. Ela vai desde a informação, passa por esse meio, né, de equipamentos tecnológicos, de redes, mas tem muita coisa mais envolvida aí. Ela pode oferecer muitos outros recursos, né? Não é apenas o computador aqui e o Google que eu consigo acessar. É muito mais coisas. Principalmente quando a gente fala de agricultura, de agronegócio, que é uma área que atualmente é uma das áreas que eu acredito que vocês saibam, né? Como vocês são da área, que tem mais crescido no Brasil, que tem mais desenvolvido e dado, digamos assim, lucro ao país, é o agronegócio. Isso está juntamente aliado à utilização da tecnologia, porque se a tecnologia não tivesse sido utilizada em conjunto, com certeza eu acredito que o agronegócio ele não estaria onde ele está hoje no Brasil. Então, já que acho que ninguém tem mais nada para dizer aqui em relação à primeira pergunta, a segunda é: você já utiliza algumas dessas ferramentas profissionalmente? É, alguns já são agrônomos, né, formados, outros eu acredito que estão formando. A maioria de vocês eu acredito que já trabalha nesse meio. Então, você já utiliza alguma tecnologia computacional que não seja aqui assim apenas o notebook e o celular, algum software, algum aplicativo? Alguma máquina também que possa ser considerada? GPS, ArcGIS, Isso. ArcMap. E para qual atividade você utiliza esses aplicativos? Para regularização fundiária, a gente utiliza muito o GPS para fazer o mapeamento da propriedade e após esse mapeamento a gente vem para o programa que é o ArcGIS para realizar todo o mapeamento. Você é agrônomo ou engenheiro florestal? Sou engenheira agrônoma. Uhum, muito bem. Os agrônomos e os engenheiros florestais, eles utilizam muito, né, esses dois softwares. Alguém mais utiliza O alguma engenheiro ferramenta? agrônomo tem que ter um Ele é GPS. muito utilizado e tem muitas funções nesses softwares. ArcGIS, QGIS, AutoCAD, eles têm N funções, muitas funções mesmo. Eu utilizo um drone para fazer um mapeamento de plantio. E, por exemplo, eu jogo as informações nesses softwares e consigo ali pegar quantidade de plantas, já consigo fazer um cálculo para estimar a produção, já colhendo informação, né? Uhum. Você é agrônomo também? Não estou formando ainda. Uhum, muito bem. Então a gente pode perceber, né, que vocês, nesse processo de formação de vocês já utilizam muitas ferramentas tecnológicas, né? Imagina quando vocês realmente já estiverem formados e trabalhando. Bom, eu acredito que vocês vão se utilizar muito mais desses recursos. Alguém mais utiliza alguma ferramenta já?
Então, a última pergunta, que é: qual o maior benefício que você consegue perceber do uso da tecnologia na agricultura no seu dia a dia? Assim, o que é que a tecnologia ela te oferece, né, no teu dia a dia? Não precisa necessariamente ser com um profissional, mas se você é agricultor, se você trabalha com alguma coisa assim, como que a tecnologia ela já te auxilia, né? Como ela te E beneficia? Sabrina, desculpa, eu acredito que nessa questão a gente tem muito. A tecnologia ela auxilia muito na tomada de decisão através das informações. Tipo, a gente tem as informações na palma da mão, entendeu? A gente consegue consultar de forma rápida, por exemplo, alguma coisa que nós tenhamos dúvida em determinado problema, em determinada praga. Então, a tomada de decisão ela consegue ser tomada mais rapidamente através das informações que a gente consegue através de contatos com outras pessoas, né, no network ou através da internet ou através de aplicativos que sejam específicos para aquela demanda que a gente tenha, entendeu? Então, Uhum, acredito que a informação ela trouxe essa agilidade na tomada de decisão, principalmente e na questão da informação, de a gente conseguir gerir a propriedade de forma mais fácil, digamos assim, porque a gente tem um apanhado de informações aqui que estão disponíveis, um leque de coisas que estão disponíveis para a gente em vários ramos, entendeu? Não sei se eu consegui me expressar muito bem, mas eu acredito que seja uma das principais contribuições da tecnologia, assim. sim. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que, pela opinião de vocês, é, a informação ela seria o maior recurso da tecnologia nos nossos dias atuais. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. E com certeza. Alguém quer fazer mais algum comentário? Basicamente, aí na pergunta 3, né, a tecnologia ela traz de alguma forma economia de tempo, né, como a Raíssa falou, para tomadas de decisões, e também, principalmente, economia de recursos, né, que ultimamente os preços dos insumos, por exemplo, têm sido elevado bastante. Uhum. Eu trouxe alguns aplicativos, né, gente, que eu fui pesquisar e eu vi que tem uma série de aplicativos, principalmente móveis, que estão utilizados muito atualmente na área de vocês, desde aplicativos mais simples até aplicativos bem mais robustos, né, que são já utilizados mesmo para especialistas, né, por especialistas. Eu trouxe três aqui apenas para, acredito que vocês, a maioria já conheçam eles, né? O Climatempo, que é um aplicativo bem simples, que basicamente você baixa ele, tem no Play Store, né? E você adiciona lá a cidade que você quer, aquelas informações, e ele disponibiliza a você os dados meteorológicos, né? Sobre aquela determinada cidade, temperatura, é, em graus Celsius, tudinho assim, diariamente, né? Te dá aquelas informações. Então, por exemplo, para pequenos agricultores, para começar, eu acredito que seria um aplicativo bem legal para eles começarem a terem. Apesar que o Google já disponibiliza, né, essas informações, se a gente quiser, mas ali o aplicativo ele já te dá aquelas informações bem definidinhas, né? Bem simples de compreender. Eu acredito que vocês já conheçam esse aplicativo, né? Ele é bem simples de utilizar. Eu até baixei ele. Ele é muito simples mesmo de utilizar. Acho que qualquer pessoa, assim, com o mínimo de conhecimento, consegue utilizar ele. Tem um outro que é o Tank Mix Calculator, que, pelo que eu vi, ele é basicamente um aplicativo para aplicativos, né? Apple, né? iPhone, basicamente. Não vi se tem uma versão para Android, mas o que eu vi para iPhone, né?
Ele já é um pouquinho mais complexo, né, do que o clima-tempo. Ele dá um número maior de informações. Ele já é sobre questões de que faz um cálculo, né, sobre, eu acredito que é sobre, assim, se eu quero aplicar um determinado produto químico na minha propriedade, ele já faz um cálculo todinho, eu apenas insiro a área, né, o tamanho do tanque que eu vou utilizar e o volume de transporte, aí eu seleciono qual é o produto que eu quero, que eu vou aplicar na minha propriedade, né, e ele já faz essa calculadora, né, ele fornece o número de cargas que são necessárias para pulverizar aquela área que eu quero, né, e as misturas de carga total e parcial dos produtos, né, que são selecionados. Então, ele já é um pouquinho mais complexo, já tenho que ter um conhecimento tanto, principalmente da parte agrônoma, né? Eu tenho que ter mais conhecimento e um pouquinho da parte tecnológica também, mas principalmente da parte agrônomica. E Pragas Maracujá, que é um aplicativo também bem simples e que eu achei bem interessante para vocês que serão técnicos fruticultores, né? Porque ele é específico para produção de maracujá, né? Ele basicamente é bem simples, ele apenas traz informações, né, sobre as principais pragas, doenças, né, da cultura do maracujá, de como controlar, quais produtos eu utilizar para controlar essas pragas, determinada praga. Ele também apresenta fotos ao usuário, onde o usuário ele pode comparar a foto do aplicativo com a sua produção aqui, né, com a sua cultura, se para ver se é exatamente aquela praga. Então ele consegue definir isso, né? E ele também consegue fazer com que o usuário ele tire fotos do pomar dele, né, da cultura dele. Então é um aplicativo bem simples, mas que ele também é bem útil, principalmente para pequenos agricultores que não têm tanto conhecimento. Se vocês, não sei se vocês conhecem, é, tem outros, acredito que vocês conhecem muitos outros, como eu disse. Eu pesquisando, eu achei uma série de softwares e aplicativos mesmo, desde os mais básicos até mais complexos, que fazem muitas atividades mesmo, que eles otimizam várias atividades que antes a gente levaria tempo. Então, esses aplicativos, eles conseguem, né, reduzir tempo, reduzir trabalho, e atualmente a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, se eu consigo otimizar meu tempo, consequentemente, eu vou produzir mais e vou conseguir ter um lucro maior, né? Se eu faço de acordo com, com as informações corretas. Então, eu achei muito legal ter uma série de aplicativos, né? Nessa área. Se algum de vocês quiserem citar algum aplicativo que já conheça aqui desses três ou de outros também que vocês conhecem, que vocês não utilizam, que vocês já utilizam, que tem funções basicamente parecidas com essas daqui. Tem vários aplicativos, né? Mas um muito, muito bom, principalmente para agrônomos, é o Doutor Agro, que ele vai trabalhar aí a questão da fertilidade de solo, mostrar toda a parte de como é que está esse solo para a partir daí a gente fazer uma recomendação de adubação. Uhum. Eu queria que, se vocês, não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, né, de vocês, as atividades que foram passadas até agora, ou sobre a prova, esse momento eu queria que vocês pudessem tirar essas dúvidas, né, para que vocês cheguem na prova bem mais preparados. Vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário? Sabrina, tu poderias explicar para a gente como é que vai ser essa prova teórica e a prática? Aqui a gente vai fazer simultâneo com você, como é que funciona? Ambas as provas elas vão ser disponibilizadas no mesmo dia, né? E vão ter o mesmo
período de tempo vão estar disponíveis. Se eu não me engano, são 3 ou são 5 dias, acho que são 5. Vão ficar como as atividades, elas vão ficar lá abertas a vocês para vocês responderem. A teórica, ela é apenas para vocês, são questões fechadas, né, para vocês responderem. E a prática é para vocês, são questões subjetivas já, para vocês responderem com as palavras de vocês, com o conhecimento. Eu só peço para vocês, principalmente na prática, para vocês não, assim, tentarem fazer o máximo com as palavras de vocês, tá? Para vocês, porque vai ter pergunta, assim, que é muito do que está lá no conteúdo, mas que vocês não copiem e colem, que vocês realmente façam, é, com as palavras de vocês, com o que vocês entenderam, tá? E assim, eu não vou estar acompanhando vocês nisso, eu vou apenas corrigir quando terminar o período da prova, né? Que ela encerrar esse período. Então, vocês vão ter vários dias aí para responder. Peço que vocês também não deixem passar esse período sem responder, tá, gente? Porque no fórum, pouquíssimas pessoas responderam e essas atividades, elas tudo contam como nota, tá? Fórum, aula, as questões sobre o vídeo, todas elas contam. Algumas pessoas que responderam a atividade do vídeo hoje, ainda vou responder, tá? Porque de manhã eu olhei, ainda não tinham respondido, e agora eu olhei e já tinha várias pessoas respondendo. Eu vou dar o feedback para vocês ainda. Não sei se eu respondi tua pergunta, Raíssa. Sim, professor, era isso mesmo que eu queria saber, porque eu pensei que a gente ia fazer prova aqui, por exemplo, igual na aula, entendeu? Todo mundo junto, fazendo ao mesmo tempo, mas não, é como na EAD mesmo, né? Isso, vai ficar lá disponível para vocês responderem tranquilamente. Ah, era essa a minha dúvida mesmo. Obrigada. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário sobre o conteúdo? Não apenas sobre o conteúdo que a gente viu aqui, gente, foi só um pouquinho, porque, como eu disse, é 1 hora apenas, né? Mas vocês tiveram todo um conteúdo aí para vocês estudarem, e exatamente sobre esse conteúdo que vai cair nas provas, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento de vocês tirarem. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Que daqui a pouco vai ser disponibilizado para vocês. Alguém levantou aqui a mão, você quer responder?